Salve, 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 galerinha! Boa noite, boa noite. Mais uma terça-feira aqui com o nosso quadro Correção de Questões, aonde nós vamos aqui ao vivo destrinchar mais 15 questões aí de CPA 10, CPA 20 principalmente. E, obviamente, aí sempre naquela mesma pegada, né? Explicando o motivo, causa, razão e ou circunstância de estar correta ou incorreta aquela questão. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e toda terça-feira nós temos aqui o nosso quadro onde ao vivo, depois isso fica disponibilizado para você. Essa é a nossa 11ª semana, inclusive tem tudo aí na playlist, são uma média de 15 questões cada semana, e também temos uma correção de prova de CPA 10 completa, certo, galerinha? Aproveitem aí. Primeiro de tudo, aos recadinhos paroquiais, né? Temos aí o canal, vocês podem ver que aos poucos ele tem crescido, vamos levar esse conteúdo para mais gente, então assim, ó, deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com certeza lá na sua agência, no seu posto de atendimento, você conhece algum amigo, alguém aí que com certeza está estudando aí para certificação. E aí aproveita e compartilha todo o conteúdo aí que existe aqui no canal, que isso vai chegar para mais gente, esse projeto chega para outras pessoas, certo? Então não esqueça ali, antes de nós começarmos, vamos falar um pouquinho então sobre as novidades, sobre o que aconteceu. Hoje é dia 30 de março de 2021, né? Então temos alguns detalhezinhos. Primeiro de tudo, você aí que está se preparando para a certificação Ambima, tá? Lá no início do mês foi suspenso, né, todas as provas até o mês de abril, se não me falha a memória. O grande detalhe é que por conta aí da pandemia, né, a partir do dia 4 de abril, a princípio, as coisas já iriam começar a andar, já poderia ir remarcar as provas, né, mas infelizmente nós, por conta aí de aumento da pandemia, de tudo que tem acontecido, essa semana a Ambima manteve a suspensão. Na verdade, a notícia veio ontem ou antes de ontem, se não me falha a memória, né? E ela manteve, então, a suspensão de todas as provas, ou seja, CPA 10, 20, CA, CGA, CFG, né? Todas aquelas que vêm ali da nova nomenclatura que se dividiu a certificação CGA, certo? Então, até o dia 31 de maio, ninguém faz prova da Ambima. E agora, professor, o que eu faço? Bom, primeiro de tudo, quem já fez, que bom que já fez, já passou por essa etapa. Quem não fez, não desanima, galera, não desanima, tá? Grande detalhe, assim, ó, não adianta desanimar, você vai ter aí uma oportunidade de se preparar ainda mais. Eu sei que não é bom, não é legal, aí você talvez estava preparado, já estava com prova marcada, mas agora relaxa, mas não relaxa muito, tá? Não baixa a guarda, acorda, galera, assim, ó, relaxa, porque dá para fazer a prova depois. Todo mundo parou igual você. O que não pode é parar no tempo e deixar a poeira baixar. Não deixa a peteca cair, continue estudando, talvez não precisa ser na mesma pegada, mas não fica uma semana, não fica aí 5, 6 dias sem olhar o conteúdo. Aproveita, continua fazendo simulado, continua assistindo as nossas lives aqui, porque a gente aproveita aqui e retoma muito conteúdo na nossa correção de questões. Então não deixa a peteca cair. E óbvio, fazendo os simulados aí, você pode aproveitar, certo? E aí, quem sabe, passa para outra certificação. Vai lá e faz o CPA 20, talvez. Não estou dizendo que é obrigatório fazer isso, tá? Mas existe essa possibilidade. Até a Ambima aí deve divulgar para todo o pessoal que teve prova cancelada, que se você pagar a diferença, você pode fazer alteração. Normalmente acontece isso. No ano passado, pelo menos, aconteceu, certo? E na primeira suspensão também.
tá? Mas o principal, assim, ó, foca em estudar. Liberou, se você ainda não fez a matrícula, a hora que liberar, vai lá, paga a sua inscrição e vamos em frente. A sua promoção, o seu crescimento, a sua entrada no mercado financeiro passa pela sua certificação. CPA 10, CPA 20, no mínimo. Quer ser disputado pelo mercado de trabalho? Aproveite a certificação, certo? Então, assim, ó, só para não desanimar, conta conosco aqui, tá? Se tiver qualquer dúvida, vocês têm meu contato também. Então, façam simulados e continuem aprendendo, certo? Para finalizar aqui, vamos falar um pouquinho então sobre mercado hoje, né? Falamos do dia de hoje, dia 30. Se você nos assiste em qualquer outro dia, as informações a partir daqui se tornam irrelevantes antes de nós continuarmos aí a questão da correção de questões. Mas olhando aí essa semana bem turbulenta, bastante oscilação no mercado, né? Se você acompanha o nosso Morning Call ao vivo todos os dias ou gravado, você já está ciente disso. Mas essa semana aí teve o Bolsonaro aí demitindo e trocando 6 ministros, né? Mexeu em 6 cadeiras aí dentro dos ministérios. Isso impacta, obviamente. Hoje, dia 30, foi anunciado lá uma segunda fase do plano Biden. Lembra que tinha o plano Biden inicial lá, a liberação de 1,9 trilhões lá para pessoas com baixa renda, investimento direto ali na economia norte-americana, né? Principalmente aí para colocar dinheiro no bolso da população. Essa era a ideia da primeira fase do plano Biden. Agora, o Joe Biden, hoje à tarde, ele divulgou o outro plano ali, né, que a ideia é um investimento em infraestrutura, estimular a infraestrutura, e essa grana e essa liberação pode ultrapassar os 3 trilhões de dólares, né? Me dê, papai, já pensou, né? 1 milhão já era muito, né? Mas imagina assim, 3 trilhões, óbvio, isso aí é investimento lá nos Estados Unidos, foco em infraestrutura, em saúde, obviamente, né? Mas a grande realidade é que isso pode ser uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo que vai estimular muito a economia norte-americana, existe aí um receio no aumento aí da inflação, né? E automaticamente, com o aumento da inflação, tem uma série de problemas. O pessoal sai da renda fixa, da renda variável, vai para a renda fixa, né? Aumento muito grande, escassez de produtos, coisas que nós já vivemos hoje por conta da pandemia, né? Vamos aproveitar então, já que entramos nesse assunto, e só entender, só relembrar o que é isso que está acontecendo. Isso são estímulos econômicos, certo? E aí você vai lembrar que a gente já falou aí sobre certificação, falou sobre estímulos monetários e fiscais, política monetária e política fiscal. Por exemplo, o Banco Central, como política monetária, ele tem alguns estímulos ali que ele pode contrair, então é uma política contracionista da economia, ou ele pode expandir, uma política expansionista. Da mesma forma que o Banco Central faz uso de medidas nesse sentido, que são medidas contracionistas ou expansionistas, o governo ele também faz, mas aí não são políticas monetárias, e sim políticas fiscais. O que o governo faz são políticas fiscais. E ele injetando esse recurso, a ideia acontece basicamente da mesma forma. Ele injeta recurso para movimentar a economia, certo? Movimentando a economia, isso é o que? Isso, em um primeiro momento, é expansionista, porque com certeza, fazendo mais obras de infraestrutura, isso vai movimentar a construção civil, as pessoas vão ganhar dinheiro, as pessoas vão gastar esse dinheiro, vão comprar no mercado, vão reformar suas casas, vão fazer uma série de outras coisas e o dinheiro gira na economia. Com isso, automaticamente nós caímos naquele ciclo vicioso, né? Você tem uma inflação baixa, você estimula ela através de políticas monetárias ou fiscais, as pessoas começam a consumir mais, até porque daí existe uma oferta maior, mas existe também um poder aquisitivo maior. Daqui a pouco começa a ter escassez de alguns produtos, e aí voltamos para a oferta e demanda, muita oferta, muita demanda, pouca oferta, os preços sobem. Quando os preços sobem, nós chegamos aí no patamar de inflação, porque você vai vender para quem paga mais. E aí, com isso, voltamos a ter inflação, e aí é onde o governo, o Banco Central, muitas vezes tem que tomar uma medida diferente. Mas então existe todo aí um receio de
o governo norte-americano, o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, lá o Fed, né, o Jerome Powell, que é o presidente, ter que aí no futuro mexer em relação à taxa básica de juros deles para controlar essa inflação que pode ser que aconteça. Lembrando, tudo isso é especulativo, isso é hipotético, mas é bom você entender, é bom você relembrar esse conceito que te ajuda aí para a prova de CPA 10, CPA 20, e principalmente te ajuda para a vida, para você entender o que é inflação, entender tudo isso que acontece, certo? Agora é o seguinte, 19 horas e 11 minutos, já falamos demais, você já deu seu like, você já se inscreveu no canal, então vamos lá, vamos falar agora de certificação. Se você ainda não recebeu, se você ainda não recebe todo esse material aí semanalmente, certo? Na segunda noite a gente já manda, entra no nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo de correção de questões, e aí você recebe esse material aí na segunda à noite, certo? Vou deixar lá no Instagram, o @Francesc Wagner, vou deixar os links todos na bio, tá? E aí você pode acessar tudo isso ou me pede direto via direct, me pede o link aqui mesmo no YouTube e aproveita aí que você pode estudar e aprender muito aqui na Francesc Educação Financeira. Bora então, questão número 1 que nós mandamos ontem, deixa eu aproveitar aqui, peraí, o professor esqueceu do lápis, canetinha aqui, vamos botar só a cor branca, né? Para contrastar aqui com o quadro negro, então vamos lá. Apagar toda a tinta. Questão número 1. O Sistema Financeiro Nacional tem suas atribuições definidas, exceto letra A, gerenciar recursos. Letra B, gerenciar o sistema de pagamentos. Letra C, atuar com a custódia de títulos. Letra D, emprestar dinheiro para as pessoas e empresas. A, B, C ou D, qual a alternativa que você iria assinalar? Vamos lá, enquanto você já faz esse raciocínio aí na sua cabeça, vamos olhar para a questão. Sistema Financeiro Nacional, você lembra do Sistema Financeiro Nacional? É o conjunto de entidades, de órgãos ali que vão intermediar, né, vão aproximar o agente superavitário do agente deficitário. Lembra disso? O cara que tem dinheiro sobrando daquele que está faltando, ele aproxima essas pessoas. E ele não tem só essa função, né? Ele tem algumas outras. Então, quais são as funções, as atribuições do Sistema Financeiro Nacional, o SFN? Pode aparecer assim lá na sua prova também. E aqui a grande pegadinha que vale a pena sempre o professor fala, anota a placa, cuidado. Lá aparece muito na prova da Ambima, exceto, incorreto, certo? Cuida com isso no momento da prova. Então a gente não quer o que está correto aqui, não quer saber das atribuições, e sim o que não é a atribuição. Vamos aos detalhes. É uma atribuição? É uma das funções do Sistema Financeiro Nacional o gerenciamento de recursos? Sim, então não nos interessa essa, certo? Por quê? O que é esse gerenciamento de recursos? Ele envolve desde essa questão de aproximar, né, o agente deficitário do agente superavitário, gerenciar esses recursos, esses empréstimos, mas além disso, muito além disso, imagine que você transfere ou quer transferir o dinheiro para um parente, um amigo, o cunhado, você vai emprestar um dinheiro para o cunhado mora em outro estado, em outra cidade, né? Como é que você vai mandar o dinheiro para ele? Ou melhor, se você tiver dinheiro para receber do cunhado, como é que ele vai mandar esse dinheiro para ti? Certo? Ele precisa vir pessoalmente? Não. Ele consegue fazer uma TED, consegue fazer uma DOC, um depósito via envelope, um depósito na boca do caixa. Agora nós temos o Pix. Então esse gerenciamento dos recursos das operações, ela faz parte das atribuições do Sistema Financeiro Nacional. E aí nós não queremos saber disso, né? Dentro disso tudo aí também, desse gerenciamento, envolve o que a gente já começou a falar aqui, que é o sistema de pagamentos, o SPB, Sistema de Pagamentos Bancário, certo? Então, assim, a TED, DOC, boletos, tudo isso também, lembra, tudo isso está dentro das atribuições do Sistema Financeiro Nacional. Então, não é essa a questão que nós queremos. E aí sobra duas alternativas.
Letra C, atuar com a custódia de títulos. Ou letra D, emprestar dinheiro para as pessoas e empresas. Qual dessas aí é atribuição, é função do Sistema Financeiro Nacional? Então lembra, o Sistema Financeiro Nacional ele vai aproximar agente superavitário do agente deficitário, certo? Ele aproxima, mas não é ele quem empresta o dinheiro, ele faz essa intermediação, certo? O que ele vai fazer? Ele vai atuar com a custódia de títulos. Lembra da clearing house? Né? Como é que eu sei que aquele título me pertence? Isso também está dentro das atribuições aí do Sistema Financeiro Nacional. E o que ele não faz é emprestar o dinheiro. Quem empresta daí são as instituições que estão ali dentro do sistema, e aí é importante você lembrar desse tipo de diferença, certo? A questão incorreta aqui, que é a exceção, que não faz parte das atribuições dele, é emprestar dinheiro para as pessoas e empresa. Quem faz isso são as entidades, os órgãos, bancos, cooperativas, instituições financeiras em geral aí, que atuam dentro do Sistema Financeiro Nacional. Questão número 2. O diretor do Banco Central fez uma venda de dólares com o objetivo de frear o aumento da moeda estrangeira frente ao real. A determinação dessas políticas cambiais é instituída pelo ou pela letra A, Copom, letra B, Bacen, letra C, CVM ou letra D, Conselho Monetário Nacional. Vamos lá então. O Banco Central no Brasil, ele atua, apesar do Brasil ter uma moeda, um câmbio que nós chamamos de flutuante, ele é o famoso flutuante sujo. Tem 3 tipos, né? Um deles que é o de paridade, certo? O que aconteceu, por exemplo, com a Argentina durante muitos anos, onde um peso valia $1. E indiferente de se um estivesse mais caro do que o outro, o governo bancava essa diferença, né? Óbvio que o dólar sempre levava vantagem, e aí com isso aconteceu aí toda a crise que a gente vê na Argentina hoje em dia também, dentre outros problemas, mas por culpa dessa paridade aí que eles faziam com a moeda. Existe também a possibilidade de manter uma política cambial flutuante, certo? Que é livre mercado. O mercado acha que nesse momento o dólar está mais alto, ele sobe, dólar mais barato, ele cai e assim por diante. E o Brasil utiliza da política monetária flutuante, mas é uma flutuante suja. Por quê? Existe a realidade do livre mercado, mas o Banco Central ele intervém conforme ele acha necessário. O dólar está caindo demais, quer dizer que tem muita oferta, ele vai, compra dólares, tira dólares para o dólar subir um pouquinho. O dólar está subindo demais, ele vai, vende dólares, dizendo assim, ó, tem dólar aqui, oferecendo mais, o preço cai, certo? E isso pode acontecer, inclusive tem acontecido bastante aí nos últimos meses, por conta de tudo aí que tem acontecido na economia brasileira e na economia mundial, certo? Então vamos lá, ó. Ao detalhe, já entramos em todo um contexto, né? Ele faz isso para frear o aumento da moeda, perfeito. Mas quem determina as políticas, certo? É o Copom? Não, né? O Copom, Comitê de Política Monetária, o que ele vai fazer? Vai ajudar o Banco Central a cumprir a meta da inflação. Como que ele vai fazer isso? Através da Selic. Então não tem nada a ver. É o Banco Central que determina isso? Talvez. É a CVM? CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Não tem nada a ver aqui, não é um valor mobiliário, não é o caso dólar aqui, então não teria nada a ver com a CVM. É o Conselho Monetário Nacional, a CMN? Sim, não, qual dos dois? Banco Central ou Conselho Monetário Nacional? Sempre, sempre, sempre o Conselho Monetário Nacional, porque aqui nós temos a palavrinha mágica. Não é por favor, não é obrigado, tá? Essas são muito importantes você utilizar no dia a dia, mas aqui é a palavrinha determinação. Determina, cria a regra. Quem cria a regra sobre as políticas cambiais no Brasil? O órgão máximo, o Conselho Monetário Nacional, e um outro órgão que é o Banco Central, nós já listamos ele aqui, ele vai simplesmente fazer cumprir essa regra, certo? Show de bola, questão 2, alternativa D, vamos lá. 3. A corretora de valores EXTR está sendo investigada por uma possível facilitação de operações de front-running ocorrida no ano passado. Quem é o responsável pela fiscalização da corretora e de suas operações? Letra A,
CMN, Conselho Monetário Nacional. Letra B, CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Letra C, Bacen, Banco Central. Ou letra D, Bacen e CVM. A, B, C ou D. Vamos aos detalhes. O que é o front running? Opa, eu acho que nós temos uma questão sobre isso, então não vamos falar o que é front running agora. Mas é um crime dentro do mercado financeiro e, inclusive, aí teve algumas investigações nesse ano e no ano passado desse tipo de crimes, né? Mas vamos lá, essas facilitações, esses crimes no mercado financeiro, na parte aí de bolsa de valores, né? A corretora está sendo investigada. Quem é que vai fiscalizar a corretora e as suas operações? É o Conselho Monetário Nacional? Não, né? Lembra que o CMN, Conselho Monetário Nacional, ele não põe a mão na massa, ele manda, e manda muito bem, mas ele não faz. Então não é ele quem vai fiscalizar. Lembra que quem fiscaliza são os dois órgãos que estão abaixo dele, e aí nós temos lá o Banco Central de um lado e a CVM do outro, que são as duas alternativas seguintes. CVM é Banco Central, qual deles? Ou será que são os dois? São os dois. E aí vamos aos detalhes, certo? O Banco Central ele vai fiscalizar as instituições financeiras, as corretoras e distribuidoras também. A CVM vai cuidar de tudo aquilo que tem a ver com valores mobiliários, as operações de bolsa, a própria bolsa de valores e também as operações realizadas dentro da corretora. Se algo não estiver correto, quem age em relação à operação é a CVM. Se a corretora estiver fazendo algo errado, quem age por ela ser ali classificada dentro do sistema como uma instituição financeira é o Banco Central. Então, tem as duas entidades fiscalizam, certo? As duas entidades, elas fiscalizam aí a corretora de valores. Uma fiscaliza a corretora em si e a outra as suas operações, certo? Então, mais uma, questão 3, letra D. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, para eu não acabar minha bateria, que eu estou acompanhando o chat também, certo? Questão número 4, enquanto eu boto para carregar aqui, show de bola. Opa, mas já dei uma resposta aqui, ô dedinho nervoso. Vamos lá, ninguém viu. Ao analisar a situação financeira do cliente para análise de perfil de investidor, podemos considerar verdadeiras a alternativa. 1. A finalidade dos investimentos ou recurso que o cliente está aplicando. 2. De onde vêm as receitas e se elas são recorrentes do investidor. 3. Qual o patrimônio que o investidor possui? 4. Em quais produtos o investidor já aplicou? Então, nós temos aqui o que é correto, quais são verdadeiras as afirmações aqui. Então, são verdadeiras as afirmações letra A, 1 e 4, letra B, 1, 2 e 4, letra C, todas as alternativas, ou letra D, a 2 e a 3. Então, vamos lá. Analisar a situação financeira de um investidor, ele está diretamente ligado a quem? API, análise de perfil do investidor. Ele é conservador, ele é moderado, ele é agressivo. Algumas instituições têm uma classificação um pouquinho mais aberta também, né? Mas basicamente isso. E aí ela divide lá em objetivo desse cliente, ela define também em situação financeira e, por fim, se não me falha a memória, conhecimento desse cliente, certo? Quando nós falamos aí de situação financeira, para analisar a situação financeira, eu preciso saber qual a finalidade do recurso? Sim ou não? Não. É importante, óbvio, entender para que ele está aplicando, mas isso não está relacionado à situação financeira, certo? Ele está poupando, para que ele quer poupar, para que ele quer investir, certo? Essa vai ser a grande diferença, mas isso não está relacionado à situação financeira dele, porque ele pode ter uma situação estável e não investir, ou uma situação não tão estável, não tão boa situação financeira, e ainda assim ele consegue investir, certo? 2. De onde vêm as receitas dele e se essas receitas são recorrentes? E aí é importante
entender isso na análise de situação financeira? Sim. Como é que ele recebe? Ele é funcionário assalariado, ele recebe por ano, ele é um agricultor que só recebe na safra, então eu tenho que pensar diferente os investimentos dele. É recorrente, né? Ele é autônomo, ele é um profissional liberal, então sim, isso aqui está vinculado à situação financeira dele. Terceira, qual o patrimônio que esse investidor tem? Está relacionado à situação financeira? Claro que sim, gente. Imagina só, qual é a situação financeira do camarada? Ele já está com tudo quitado, ele já tem casa, carro, casa na praia, tem uma lancha, um iate. Né? A situação financeira dele aí, ela é melhor ou pior do que outro, certo? Então, tem que ser analisado isso também e também está dentro aí da situação financeira, análise de situação financeira dele. E por fim, em quais produtos ele já aplicou, ele já investiu. E aí também é importante, porque isso demonstra ali o conhecimento dele em relação à volatilidade e até tolerância dele, né? Mas ele está vinculado muito mais ao conhecimento do que propriamente a análise de situação financeira. Portanto, nós temos aqui correto a alternativa D. 2 e 3 são as afirmações que estão corretas em relação à análise de situação financeira do investidor. Agora vamos falar dela. O nome dela não é Daniela. O nome dela é a Ambima. A instituição, a associação, a Ambima, né, aquela pelo qual nós estamos aí brigando muito para nos certificar, certo? Então, quando nós falamos da Ambima, eu vou botando mais uma aguinha aqui, que hoje só deu tempo de chegar em casa e começar a live, então vou me servindo de água aqui, tá? A Ambima, ela tem alguns compromissos, né? Ela assume alguns compromissos. Quais são esses compromissos que estão corretos aqui nas afirmativas abaixo? Número 1, compromisso ali da representação, intermediando conversas e discussões entre governo e instituições financeiras. 2, a transparência, divulgando índices, preços e referências. 3, a educação, preparando e incentivando seus associados com capacitação, educação continuada e fomentando a certificação continuada, ou seja, a Ambima ela preza muito ali para que você que trabalha no mercado financeiro tenha aí uma certificação continuada, você melhore sempre, certo? 4. A administração de recursos de terceiro, criando normas de conduta para os gestores de fundo. E aí nós temos aí o que é correto. Alternativa A, 3 e 4. Alternativa B, 1, 2 e 4. E alternativa C, todas as alternativas estão corretas. Ou D, 1 e 3 estão corretos. Desculpa aí, galera, tem um bichinho aqui que eu estou tentando tirar. Ao vivo é isso mesmo, né? A gente tem esse tipo de percalço. Aí eles estão vindo aqui na luz. Deve ter ficado alguma janela aberta. Vamos lá. Continuando aqui, então. Queremos saber aqui o que está correto. E aí vamos lembrar. A Ambima, a associação que nos certifica, que agora suspendeu as provas, né? Ela tem 4 grandes compromissos. Você lembra aí desses 4 grandes compromissos? Então, nós vamos relembrar aqui, ó. Um deles é representar, certo? Que daí você pode lembrar aí desse detalhe, a letra R, tá? Além de representar, que aí nós podemos olhar aí para essa primeira alternativa, obviamente, né? Alternativa A. Quando nós olhamos aqui, nós temos também o informar, tá? O outro é o educar. E por fim, então, representar, informar, certo? Depois nós temos educar e autorregular. Então, você lembrando desses 4 grandes compromissos, fica fácil de responder essa questão aqui, certo? Vamos lá, ó. Representar, olha só, um dos grandes compromissos é a representação.
sim, ela vai representar as instituições financeiras, vai discutir com o governo, vai intermediar conversas. Daqui a pouco existe aí uma mudança na legislação e as instituições financeiras ainda não estão preparadas para essa mudança. Por exemplo, agora vem aí a questão do Open Banking, certo? O Open Banking. Como é que vai acontecer o Open Banking? Existe toda uma preparação, as instituições têm etapas que elas estão seguindo, né? Então, em alguns casos, aí a Anbima vai fazer essa intermediação também e representar as instituições financeiras. Ela vai informar, certo? Informar, ela vai divulgar índices, preços e referências, mas esse não é o compromisso de transparência, por isso é importante. E aqui sim, aquela pegadinha do malandro, aquela sacanagem que às vezes a Anbima faz lá na hora da prova e o professor aqui também faz para que você se prepare e saiba que pode ter esse tipo de coisa lá na hora da sua prova. Então, aqui, apesar de a informação estar correta, não é o compromisso de transparência, é o compromisso de informar. Aí nós temos em seguida o compromisso de educação. E esse sim, ele está aqui entre os principais compromissos aí da Anbima. Ele busca preparar e incentivar os associados com capacitação, educação continuada e fomentando principalmente a certificação continuada, certo? Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, no início do lockdown lá, quando tudo parou basicamente, a Anbima liberou por todo o restante do ano para os seus associados, ou seja, quem já tinha alguma certificação, ou até para muitos que não tinham ainda, diversos cursos que eles tinham lá que eram pagos normalmente, mas foi divulgado isso e liberado gratuitamente, certo? Então é um compromisso de educação. E existe um outro grande compromisso que é o de administração? Não, de autorregulação, ou seja, autorregular o mercado criando normas que sejam cumpridas pelos seus associados, obviamente nunca ultrapassando os limites da Comissão de Valor do Conselho Monetário Nacional, certo? Então a regra principal ela mantém lá a ordem da CVM ou do Conselho Monetário Nacional e caso haja um complemento que não seja, os associados acabam utilizando a regra da Anbima como um complemento, como uma autorregulação e uma melhoria constante. Perdão, do mercado. Perdão aí, galera. Continuando, então, essa daqui não está entre os 4 grandes compromissos, certo? Não está entre os 4 grandes compromissos da Anbima, que é o de representar, informar, educar e autorregular. Na verdade, esse aí está dentro dos códigos da Anbima. Existe lá o código de certificação continuada, existe o código de administração de recursos de terceiros, o código de ofertas públicas, né? E o código de distribuição, como é que você vai vender os produtos ali de investimento, certo? Então, esse aqui é mais uma pegadinha do malandro. Então, muito cuidado, esses são os detalhes que fazem toda a diferença na sua prova. Nós temos então correto 1 e 3. 1 e 3 também deu letra D. Olha, não foi sacanagem, tá? Realmente aqui eu só fui fazendo as questões e coincidiu, a maioria delas deu D até agora, né? Vamos lá, então, será que essa é D também? O código de distribuição da Anbima preza pela adequação do perfil de investidor em relação aos investimentos ofertados e ou existentes na sua carteira. Qual o conceito que explica essa exigência apresentada pela Anbima? Então, qual é o conceito por trás disso? Letra A, análise de perfil de investidor. Letra B, suitability. Letra C, KYC. Letra D, disclaimers. Então, vamos lá. Quando nós falamos lá em código de distribuição, nós já entramos no assunto de comercialização, distribuição, venda dos produtos de investimento, certo? Dentro desse código aí, ela preza por uma adequação do perfil de investidor. O que representa isso? É o API? Não, né? Já está falando aqui, ó,
adequação do perfil, certo? Mas como é que eu vou adequar o perfil? Eu tenho que saber o perfil, certo? Mas não quer dizer que eu só precise saber o perfil. Eu tenho que adequar o perfil aos produtos que eu estou ofertando ou aos produtos que tem na carteira daquele cliente. E aí nós falamos o que? De KYC. O que é o KYC? Know Your Client. Conheça o seu cliente. Também não é nesse sentido. Disclaimers. O que é o disclaimer? Disclaimer, só relembrando aí, a gente falou sobre isso lá no nosso preparatório de CPA 10. Nas lâminas dos fundos de investimento existe a necessidade de colocar alguns disclaimers. Disclaimers são avisos, avisos de atenção. Por exemplo, lá no meio da página, lá em algum lugar tem que estar escrito que a rentabilidade passada não reflete a rentabilidade futura. Isso é um disclaimer, isso é um aviso que precisa conter. Em um caso de um fundo alavancado, tem que ter esse aviso de que é um fundo alavancado e que ele pode perder além do patrimônio líquido e você ter que aportar novos recursos para deixar ele no 0 a 0. Isso é um disclaimer, certo? Então já ficou mais claro. E o suitability, que inclusive não existe uma tradução correta, não existe uma tradução direta do inglês para o português em suitability, mas basicamente o suitability, trocando em miúdos, é aquilo que o investidor ele se expõe, aquilo que ele aceita se expor. Então imagina o seguinte, o investidor aceita aplicar o seu recurso ali em um fundo alavancado, que ele pode perder mais do que o patrimônio dele, ou do que o patrimônio que ele investiu. Então, se ele aceita, se isso está dentro do perfil, se existe essa adequação, o perfil de investidor dele está em paridade, tem congruência com o produto ofertado, perfeito. Não tem, aí você vai cair, você vai ter um problema de suitability. E o suitability é muito importante, inclusive nós criamos aí, infelizmente, muitos falsos agressivos, né? Lembrando que é uma das formas que tem ali, muita gente se tornou agressivo como investidor, arrojado, né? Que é o melhor termo utilizado. E esse arrojado, às vezes, ele não é tão verdadeiro, porque ele estava arrojado porque as ações dele só estavam em alta. E agora que ele teve uma queda, como aconteceu aí no início desse ano, durante o início desse ano, essas mudanças aí vão realmente mostrar esse perfil do cliente e, óbvio, é necessário identificar o quanto antes isso e adequar o perfil com aquilo que será ofertado. E aí, para isso, nós temos o famoso suitability. Suitability, que, lembrando, não tem uma tradução específica, mas é basicamente quanto o investidor está disposto a se expor àquele risco em prol de um ganho futuro, certo? Quer entender isso mais fácil? Pensa o seguinte, cada produto é destinado a um cliente. Adianta você ter na sua loja de sapatos somente sapato feminino número 36, que normalmente é o mais comum, né? Dizem que a numeração 36 para mulher é o mais comum, mais utilizada, pelo menos no Brasil. Mas adianta você ter somente esse, você vai conseguir ir lá e ofertar, porque, por exemplo, a minha sogra calça 35, né? Deve ser um pezinho desse tamanho, eu calço 43, então olha a diferença, né? Mas óbvio, não sou mulher, não uso sapato feminino, mas só um exemplo, a minha mãe calça 39. Então, assim, você consegue atender todos os públicos? Não. Então, a instituição financeira, quando ela programa uma carteira, quando ela tem produtos ali na sua prateleira, produtos de investimento, ela precisa adequar esses produtos aos investidores. Não adianta sair vendendo sapato 36 para todo mundo, porque vai ter gente com o pé 39, o pé 35, vai ter aquele que calça 41 e assim por diante. Então, suitability é essa adequação. Perfil versus produto. Eles casam, eles combinam, show de bola. Esse cliente está com suitability em dia. Questão número 7. João. Olha o João. O João possui um perfil conservador. Olha só, a gente falou aí um pouquinho já dos perfis, né? Conservador, moderado e arrojado. Pode ter uma classificação um pouquinho diferente. Tem bancos que ao invés de 3 utilizam 4, 5, 6 até já vi. Mas basicamente ele vai girar entre essas três possibilidades. Ele é conservador, ou seja, o cagão, o medroso.
e ele quer investir em um fundo de investimento em ações com um alto risco e destinado apenas a perfil agressivo. Nesse caso, letra A, João não pode investir nesse tipo de fundo. Letra B, João poderá investir desde que assine o termo de que está ciente de que o investimento é fora de seu perfil. C, João não pode investir, pois a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, proíbe investimento fora do perfil. Letra D, caso a rentabilidade desse fundo seja maior que os demais, João pode investir. E aí, A, B, C ou D? Então vamos lá. Ó. O João aproveitou e entrou na onda, entrou na modinha. Todo mundo falando ali que ações é top, ações é bom, e o João entrou nessa pegada, certo? E ele quer investir em ações, mas ele possui um perfil conservador. E aí? Letra A, o João não pode investir nesse tipo de fundo? O que você acha? Sim ou não? Pode, né? O dinheiro é de quem? Vamos lá, o dinheiro é de quem? É do João. Se ele quiser rasgar, tacar fogo, ele pode? Pode, o dinheiro é dele. Então, assim, você não pode impedir que ele invista nesse fundo, certo? Então, assim, se ele quiser, ele pode. Nem a CVM, tá? Nem a CVM vai proibir. Porque o dinheiro é de quem? Voltando, é dele, é do João. E aí tem uma coisa que é completamente louca, sempre vai ter isso lá na prova da Anbima, uma questão que uma alternativa que você olha e diz assim, não, essa não tem noção, né? Você vai olhar e dizer assim, ah não, se a rentabilidade do fundo for maior que os demais, João pode investir. Não. Você acabou de falar de suitability, de adequação. Então você não vai ofertar nenhum produto somente pela rentabilidade. Você vai ter que casar a rentabilidade desse produto, o perfil, né, a aderência desse produto ao perfil do investidor. O suitability que a gente falou agorinha. Então assim, ó, o que acontece? O João pode investir? Pode. Lembra? O dinheiro é do João. O João faz o que ele quiser com o dinheiro e é tranquilo. Tranquilo. Só que se ele estiver fora do seu perfil, ele precisa assinar um termo de ciência de que ele está fora do perfil, de que ele foi avisado, e aí assim, ó, é por sua conta e risco. Certo? É por sua conta e risco. O que é a CVM, o que é a Anbima, o que eles recomendam, certo? Que nós, como profissionais da área financeira, que comercializamos, que distribuímos produtos financeiros, nós não podemos recomendar nenhum tipo de investimento fora do perfil, certo? Nenhum tipo de investimento fora do perfil. Recomendar, dizer assim, João, esse aqui é bom, ó, esse aqui é bom, tá? Ele está fora do perfil. Não podemos. Mas caso ele queira, óbvio, cabe ali como um consultor explicar para ele que existe um risco maior e ver se realmente é isso que ele quer, mas se ele quiser, pode, certo? Então, tranquilo, questão 7, alternativa B, sempre lembra disso, lembra sempre desse detalhe, o suitability, essa adequação, e se o indivíduo ainda assim não quiser se adequar, quiser investir, ele pode, mas ele assina o termo se autorresponsabilizando, beleza? 8. Os associados à Anbima que descumpram as normas da Anbima podem, número 1, sofrer repreensão e advertência pública. 2. Receber uma multa de até 100 vezes a maior mensalidade recebida pela Anbima. 3. Ser suspensa temporariamente. 4. Sofrer desligamento da Anbima. Estão corretas quais alternativas? Letra A, 1, 2 e 4. Letra B, nenhuma delas está correta. C, somente a 1 está correta. Ou letra D, 2, 3 e 4 estão corretas. Essa daqui é mamão com açúcar. O professor facilita, né? Meus alunos costumam falar que o meu simulado, normalmente as minhas questões são mais difíceis do que cai lá na prova. Mas essa aqui foi dada, né? De graça. Vamos lá, ó. Associados, ou seja, a instituição X, instituição financeira X, onde você trabalha, certo? Ou a Y ou a Z, tanto faz, ela não cumpre as normas da Anbima. O que pode acontecer? Ela pode sofrer uma repreensão, ir lá e receber uma advertência. Lembra na escola, quando o professor mandava bilhete para o pai? Mais ou menos a mesma coisa. Pode, claro que sim. Pode ser uma advertência pública? Pode, que daí mexe com a imagem. E até a mídia dizer assim, ó, o banco Y e não cumpriu tal norma da Anbima e tal.
pode, é uma advertência pública, ele vai ter um peso maior até do que só a repreensão. Além disso, ele pode receber multa? Sim. Qual a regra dessa multa? Lembra? Até 100 vezes a maior mensalidade recebida pela Anbima. Quanto é isso? Não sei. Quanto é a maior mensalidade? Não sei e não nos interessa. Até 100 vezes a maior mensalidade recebida pela Anbima. Então, a instituição Y, ela paga R$1.000 por mês de mensalidade, certo? Mensalidade, obviamente, por mês, né? Mas vamos lá. Paga R$1.000. São 100 vezes esse valor? Não, 100 vezes a maior. Se houver uma outra maior, se a instituição Z paga R$2.000 por mês, vai ser até 100 vezes os 2.000, que é a maior mensalidade recebida. 3. Ela pode ser suspensa temporariamente? E aqui vem a grande dúvida, né? Não tem a suspensão temporária, tá? Não existe a suspensão temporária da instituição. Existe alguns casos ali de profissionais condenados eles não poderem exercer atividade por algum período específico, mas não é em relação à entidade aqui. E ela pode sofrer desligamento? Sim. Imagina o seguinte, volta o exemplo da escola, o professor mandou bilhete, levou uma advertência, foi suspenso lá na escola e ainda assim continua aprontando até o momento que a escola manda embora, expulsa. Diz que o aluno não pode ficar mais lá. A associação é a mesma coisa. Lembra de um clube lá na sua cidade? O mesmo pode acontecer. Você entra, você tem regras. Se você não cumpre as regras, terá consequências. E aqui, se ficasse qualquer dúvida, você lembrava que assim, ó, 1 e 2 estão corretas. A única que tem 1 e 2, ela vai ter também junto a 4. Então aqui, alternativa correta, letra A. 9, aí já nos encaminhando quase para o último 1/3 das questões de hoje, né, da nossa revisão, correção de questões. Com relação a B3, o que é a B3, professor? Eu esqueci. Bolsa Brasil Balcão, é a nossa bolsa. Então, lembra, não esquece, B3 pode cair desse jeito também lá na prova, tá? É incorreto afirmar que lá a B3 ajuda na formação de preços de ativos ali negociados. B, custodia os CDBs dos bancos. C, investidores podem ali comprar diretamente as ações de empresas de capital aberto. D, é uma SA e possui capital aberto. Então vamos lá. A, B, C ou D, o que está incorreto afirmar sobre a B3, sobre a bolsa? A bolsa, vamos lá, começando aqui, ó, ela é uma SA, ela tem capital aberto? Sim. Você, inclusive, pode ser sócio da B3 comprando ações lá da B3 SA3. Esse é o ticket que você encontra lá no home broker e pode comprar ações da B3. Então, essa está correta e nós queremos o quê? A incorreta! Então, muito cuidado, certo? C. Os investidores podem comprar ali títulos de empresas de capital aberto? Sim ou não? Não. Eles não compram ali diretamente. Lembra que não há negociação entre investidor e B3 diretamente. Existe um intermediário, onde você abre uma conta nesse intermediário e ele faz todo esse processo, que é quem? A corretora ou distribuidora de valores mobiliários. Então, essa aqui é a alternativa incorreta, certo? Questão C. E aí nós podemos aqui olhar e já falar sobre as demais. Ela custodia os CDBs dos bancos? Sim. Professor, mas é o banco, não é o sistema. Lembra que existia a CETIP, Câmara de Liquidação e Custódia, certo? A CETIP, que custodiava, né, era uma clearing house que custodiava os títulos privados. A Selic é quem custodia os títulos públicos federais. A custodiava os títulos privados. E um CDB é um título privado, certo? É um título emitido por banco, instituição financeira, que você emprestou dinheiro para eles e eles vão te pagar no futuro. Então, a CETIP
ela custodiava isso tudo. Até 2017, se não me falha a memória, onde tudo isso passou lá para a B3, inclusive é chamado de clearing da B3. Então, todos os títulos que eram custodiados aqui agora estão lá na B3, inclusive aí os CDBs, os títulos privados. Ela ajuda na formação de preço? Também, tá? Por isso que ela está incorreta. Imagine sempre aquele detalhe. Você quer comprar 100 ações da Petrobras. Quanto custa uma ação da Petrobras? Não sei. Então você vai negociar por qualquer valor? Não. Então existe aí uma precificação. Você consegue olhar lá no home broker e ver quanto está sendo negociado, quanto que ela valorizou, quanto que desvalorizou. Existe um preço médio, né? Se não existisse esse parâmetro, seria muito mais difícil você avaliar. Imagina o seguinte, que você vai trocar de carro, existe uma referência que é a chamada tabela FIPE. Em alguns momentos, você, dependendo do estado desse carro, se ele está bom ou não, você paga mais, se não está aquilo tudo, você paga um pouco menos, né? Então existe toda essa diferença. E o balizador também entra muito ali da B3. Então ela ajuda a precificar, a formar os preços dos ativos, das ações ali negociadas. Questão número 10, em relação à segurança da informação, cabe às instituições financeiras, exceto a. Avaliar e identificar risco de vazamento ou invasão. B. Ter um plano de resposta para incidentes. C. Promover ações para proteção de dados. Ou letra D. Proibir acesso de funcionários a dados pessoais de correntistas. Então vamos lá, segurança da informação, importantíssimo, né? Nós tivemos aí nesse ano várias situações de vazamento de dados de usuário. Foi o pessoal das contas telefônicas da Vivo, da Oi e acho que da TIM também. Teve o pessoal lá que teve até imposto de renda vazado ali, que a princípio investigam o Serasa Experian, né? Então isso aí realmente teve um vazamento de mais de 200 milhões de CPFs, e as instituições financeiras elas têm que cuidar muito com essa segurança da informação, não só elas, né? Existe hoje a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, certo? O que também é importantíssimo, e outras instituições começam a ter que se adequar em relação ao uso dessas informações e disponibilidade delas. Mas falando em instituições financeiras, como é que funciona a segurança da informação, exceto, importante olhar isso. Então vamos lá, a instituição financeira deve avaliar e identificar riscos de vazamento ou invasão? Sim, né? Ela tem que avaliar, eu entreguei meus dados para ela, e ela tem que avaliar se alguém tentar invadir ou cuidar para que ninguém vaze os meus dados. Ela tem uma responsabilidade nesse sentido. Ela tem que ter um plano de resposta para incidentes? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Imagina o seguinte, alguém hackeia o Banco Itaú e todos os dados do Banco Itaú, dos clientes do Banco Itaú, vão para aquela pessoa. O que o banco vai fazer? Se alguém invadir, quais são as medidas, né? Qual é o plano de ação em caso de incidentes? Ela vai promover ações para proteção de dados? Claro. Quantas vezes você já ouviu, ou talvez até recebeu informação lá do seu banco, da sua instituição financeira, da sua cooperativa, para você não passar os seus dados, né? Ou sempre confirmar se você realmente está falando com a sua instituição financeira. Então, existe algumas ações nesse sentido, e óbvio está incorreto a proibição de acesso de funcionários a dados pessoais de correntista. Óbvio, existe uma questão de escala. Não são todos os profissionais que têm acesso a todas as informações, mas você não pode proibir o acesso de funcionários a dados pessoais. Ah, mas e se for o estagiário? Não é isso que está perguntando, não cria pelo em ovo, certo? Então, assim, ó, é simples e é fácil. O funcionário da instituição financeira, do banco, da cooperativa, tem que ter acesso às suas informações para confirmar e verificar algumas situações? Sim. Então, não dá para proibir esse acesso, não cria pelo em ovo, não exagera, não cria minhoca na cabeça aí, simples, responde aquilo que está perguntando. 11. Em relação ao risco em instituições financeiras, a instituição financeira deve ter protocolos específicos de A. KYC, conheça seu cliente. B. KYP, conheça seu parceiro.
C, KYE, conheça seu empregado. E D, todas as alternativas estão corretas. A, B, C ou D. Aqui nós falamos em risco em relação à informação. Falamos também em lavagem de dinheiro, né? E aí quais são os protocolos específicos que as instituições financeiras têm que ter para evitar aí lavagem de dinheiro, evitar aí também outros riscos. E isso é muito importante porque muda na sua prova a partir de abril, ou seja, como ninguém mais faz prova até o dia 31 de maio, ou seja, só lá em junho, já vai ter esse conteúdo na nova prova de certificação no que tange a lavagem de dinheiro. Além do KYC, que é o Conheça Seu Cliente, certo? Que nós temos já lá dentro do Suitability e tudo mais, a hora que falamos de investimento, mas nós também precisamos ter isso para prevenção de lavagem de dinheiro. Agora algumas coisas mudam, ou melhor, se tornam mais complexas. Além de um KYC, a instituição precisa do KYP, ou seja, conheça o seu parceiro, um parceiro comercial, ele não pode ser dúbio, né? Não pode, eu tenho que saber bem o que ele faz, porque daqui a pouco ele participa de algum crime de lavagem de dinheiro, de financiamento ao terrorismo, e é um parceiro nosso, um parceiro da instituição financeira, então uma exigência maior no KYP. Também o KYE, Know Your Employer, né? Que é conheça o seu empregado. Também a pessoa que eu estou contratando, que trabalha dentro da instituição financeira, ela não é uma pessoa ligada a terrorismo, ligada a lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, né? Que pode aí ter alguma atuação aqui dentro. Então, vai ter que ter esse tipo de atuação, então automaticamente aqui nós temos a letra D correta, todas as alternativas. Inclusive, falando um pouquinho aí sobre essas novas normativas, haverá de ter aí todas as instituições aí que são regradas e que tem que cuidar com crime de lavagem de dinheiro, e aí nós temos bancos, instituições financeiras como um todo, lojas, empresas de joias, imóveis e bens de luxo, tudo isso está dentro lá daquilo que o COAF cuida, né? O COAF, que é o órgão máximo aí contra a lavagem de dinheiro. Cada instituição vai ter que adequar alguns protocolos e alguns protocolos terão que ser mais exigentes em relação a certos tipos de clientes, parceiros ou empregados e outros não tanto, certo? Então imagine o seguinte, eu tenho um cliente que comercializa bens de luxo lá na minha instituição financeira, ele tem conta conosco. Eu tenho que ter um cuidado maior? Sim. Existe um risco maior de lavagem de dinheiro? Sim. Eu tenho o seu Zezinho que tem o bar. E aí, como ele recebe muito em dinheiro lá no bar, ele pode fazer lavagem de dinheiro? Sim, também. Mas o risco dele é igual, menor ou maior do que aquela entidade que hoje faz, por exemplo, a comercialização de bens de luxo. Então tudo isso muda agora. Se você entende o conceito de lavagem de dinheiro, vai tirar de letra bem tranquilo as mudanças ali na lavagem de dinheiro em relação ao COAF, certo? E tudo que envolve lavagem de dinheiro. Questão 12, opa, mais uma vez dedinho nervoso. Vamos lá. A menor fração de um fundo de investimento é conhecida como... Vamos lá, dentro de um fundo de investimento, a gente já mostrou ali sem querer a resposta, né? Existe uma coisa, PL, patrimônio líquido, que é composto do seguinte, o Wagner e todos os outros integrantes, eles pegam o dinheirinho deles e colocam lá no fundo, né? Coloca dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho e assim por diante. E esse patrimônio líquido, ele é utilizado, esse dinheiro, para investir, certo? Como é que funciona esse patrimônio? Cada um tem direito a uma parte igual ou cada um tem direito à parte que colocou? Óbvio, somente a parte que colocou, né? E como é que você divide, então, esse patrimônio líquido, essa forma em que o patrimônio líquido ele é dividido? Em cotas. Você pega um fundo, divide ele em cotas e você cobra um valor por cota, igual um condomínio, igual um loteamento, onde cada terreno corresponde aí a uma cota. E você pode comprar 1, 2, 10, centenas aí
e ter uma participação bem maior aí dentro do fundo, mas a menor fração dentro de um fundo, dentro do patrimônio líquido, qualquer coisa nesse sentido sempre vai ter relação com a cota. 13. João vendeu suas cotas do fundo de investimento em ações que possuía há cerca de 2 anos. Nesse caso, quem é o responsável pelo recolhimento de imposto de renda? Letra A, João, através de DARF. B, o gestor. C, o custodiante. Ou D, o administrador. Então, vamos lá. O João tinha um fundo de investimento. Ou seja, ele tinha cotas do fundo que ele vendeu. Esse fundo investia em quê? Em ações. E aí vale lembrar que um fundo de ações, ele tem que investir no mínimo 67% do seu patrimônio líquido em ações. Olha só, outra coisa aqui, ó, outro conteúdo que você vai relembrando aqui no nosso preparatório, aqui quando nós fazemos a correção de questões ao vivo. É tudo comentado, é tudo relembrando, então não esquece, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, porque esse conteúdo tem que chegar para mais pessoas, que aqui a gente busca fazer tudo com a melhor qualidade possível. Nesse caso aqui, como é um fundo de ações, quem é o responsável pelo recolhimento do imposto de renda? Então, por ser um fundo de ações, é João via DARF, as ações, o recolhimento é sempre via DARF, né? É 20% ou 15%, dependendo se foi day trade ou swing trade. É o gestor, é o custodiante ou é o administrador? Então vamos lá. Indiferente, tá? Se é um fundo de ações, renda fixa ou qualquer outro, não é o cotista, ou seja, não é João. Aqui está justamente uma pegadinha para talvez confundir você. Nenhum caso de fundo de investimento existe o pagamento de imposto de renda via DARF. Ele é retido na fonte. E aí quem faz a retenção desse imposto, quem recolhe, é o gestor? Não, lembra, o gestor ele vai comprar e vender os ativos, ele está preocupado com isso. Então ele não é o responsável por esse recolhimento. É o custodiante? Também não. O custodiante ele só vai dar a garantia. Realmente, olha, essas cotas do fundo XXJYZ que o Wagner tem, elas correspondem a ele, custam tanto, então ele vai fazer a custódia disso. Então quem é o responsável? Quem? O administrador. O administrador. Tudo que envolver um fundo de investimento, a responsabilidade é do administrador. Ele que contrata e ele que é o responsável também pelo recolhimento do imposto de renda, certo? Continuamos, questão 14, reta final. O cotista de um fundo de investimento fechado, em relação a seus direitos, é incorreto afirmar que, letra A, ser informado sobre as taxas cobradas. Letra B, acessar o regulamento do fundo e o valor da cota. Letra C, resgatar o recurso a qualquer momento. Ou letra D, nenhuma das alternativas está incorreta. E aí vamos lá, então, primeiro aqui nós já temos, né, 2 vezes informando que é incorreto. O que está incorreto quanto aos direitos de um cotista de um fundo de investimento fechado. Então vamos lá, ó. O cotista tem direito de ser informado sobre as taxas que serão cobradas? Sim ou não? Sim. Então não é essa que nós queremos. Óbvio que ele tem que ser informado sobre o valor das taxas que ele vai pagar. B. Ele tem direito de acessar o regulamento do fundo e saber o valor da cota? Claro que sim. Claro que ele tem esse direito, acessar o regulamento, saber aonde vai investir, o que vai ser investido, quanto está valendo a cota dele a qualquer momento. Também é um direito. Ele tem o direito de resgatar esse recurso a qualquer momento? Sim ou não? Ou D, nenhuma das alternativas está incorreta. C ou D. Então vamos lá. Incorreto aqui é a alternativa C, porque ele não pode resgatar o recurso a qualquer momento. Professor, mas tem o fundo, pode resgatar, o dinheiro é dele, lembra disso? Sim, mas aqui nós estamos falando, e sempre é muito importante ficar de olho nisso, o investimento é em um fundo fechado. O fundo fechado ele tem data específica para resgate, para aplicação, e é necessário respeitar isso. Ah, mas professor, ele pode vender, dependendo do tipo de fundo, as cotas para uma outra pessoa no mercado secundário? Pode, claro que sim, mas ele não resgata o recurso a qualquer momento, não é a hora que ele quer, ou ele vende, ou ele tem que esperar o momento do resgate, certo?
correto aqui a alternativa C. Vamos lá para a 15ª questão, fechando então mais um dia de correção de questões comentadas aqui na Francesca Educação Financeira. Um fundo cambial, olha só, outro tipo de fundo, falando aí módulo 5 agora, pode aplicar seu patrimônio líquido de que forma? Vamos lá. 1. No mínimo 80% em moeda estrangeira ou variação de câmbio. 2. Títulos públicos federais. 3. Debêntures. 4. Ações. O que está correto aqui? Letra A, somente a 1 e a 4. Letra B, a 1, a 3 e a 4. Letra C, todas as alternativas. Ou letra D, 1, 2 e 4. A, B, C ou D. Vamos lá então, módulo 5, aqui nós estamos falando aí dos diversos, aquele módulo gigantesco, né, que a maioria do pessoal detesta, mas esse é um módulo que você precisa entender e ali tem diversos tipos de fundo. Um deles é o fundo cambial. Quais são as regrinhas do fundo cambial? No que ele aplica? Vamos lá. No mínimo 80% tem que ser em moeda estrangeira ou variação do câmbio? Exatamente. Essa é uma das regras. No mínimo 80% do patrimônio líquido de um fundo cambial deve ser aplicado em moeda estrangeira ou variação da taxa de câmbio. Que variação é essa? Por exemplo, a PETAX, certo? A PETAX, que é a média das negociações ali de câmbio de dólar nas instituições financeiras. Quanto? No mínimo 80%. É compra de moeda estrangeira, compra de dólar, no mínimo 80% aplicado em moeda estrangeira ou a um indexador, a variação desse câmbio. Essa então está correta, certo? Agora vamos àquilo que complica. O fundo cambial pode investir em títulos públicos federais? Sim ou não? Sim ou não? Sim! Sim! Quanto? Não pode ser mais do que 20%, né? Mas se quiser investir, pode? Pode. E se não quiser? Também pode. Algumas coisas vão estar lá, obviamente, no regulamento, na descrição, na lâmina do fundo, explicando no que ele vai investir. Mas ele pode. Pode investir em debêntures. Debênture é um título de renda fixa. Ele pode? Pode. Não pode ultrapassar o limite. E aí nós vamos lembra do limite lá, né? Não pode ultrapassar um montante X. Né? Então, assim, pode investir dependendo do tipo de fundo, não é o caso aqui, né? Porque é 80% em moeda, mas se não, pode investir 100% em títulos públicos federais, pode instituições financeiras de capital aberto com bom índice de rating de crédito, pode até 80%, e assim ele vai reduzindo. E tem os casos ali, investimento em empresas privadas, não pode ultrapassar ali, se ela for uma SA, uma companhia aberta, pode chegar até 10%, se não for 5% no máximo. Então tem essas regrinhas também, mas pode aplicar? Pode também. E em ações, o fundo cambial pode aplicar em ações? Pode também. Lá na lâmina, na descrição, no regulamento, vai estar mais especificado, mas eles podem. Então, correto aqui é a letra C. Todas as alternativas estão corretas. É importante, o módulo 5 é cansativo, é pesado realmente, mas o módulo 5 é fundamental porque ele corresponde aí a até 25% da sua prova. Então, fica de olho. Ali não tem muito aí macete que a gente possa dar, mas é importante você entender. E aqui mais uma questão comentada para você lembrar. Principal conceito aqui para lembrar: no mínimo 80% em moeda estrangeira ou variação cambial, e o restante ele também pode, né? Ele só não vai ultrapassar os limites ali, porque ele tem que ter um mínimo de 80%. E se quiser colocar mais de 80% em moeda estrangeira, pode? Também pode, óbvio que sim, é o mínimo, certo? Então, fechamos mais um dia, 11ª semana consecutiva que nós estamos aqui com o nosso quadro aí de correção de questões. Sempre são questões comentadas, explicando, retomando conceitos. Isso é muito importante, te ajuda a fixar, te ajuda a aprender cada vez mais. Então, deixa seu like, se inscreva, compartilha com outras pessoas. Me avisa aí como é que tá a tua ansiedade agora com provas suspensas até o dia 1º de julho, pelo menos. E não desista. Foco, força, fé. Conta com o professor Wagner, conta com a Francesca Educação Financeira e juntos nós vamos atrás dessa certificação. Um abraço,
bom restante de semana e nos vemos aí na próxima semana com o nosso quadro Aprendendo Certificações na Prática. Beijão, tchau, tchau!